E aí pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, bem, sejam bem-vindos a um vídeo especial da Arcade Tuga de notícias e novidades, especial março de 2026. Bem, lembrando que eu já fiz um vídeo assim, mas tive que apagar porque eu tenho novidades bastante interessantes para vos dar. Por isso fiquem atentos até ao final e sem mais demoras vamos começar. Primeiramente por falar, eu zerei Resident Evil Requiem e no dia 2 de Abril, que é quando eu retorno desta pequena pausa, vou falar da minha experiência com Resident Evil Requiem, o que eu achei de história, etc. Mas tem um pequeno porém, que vai agora ser falado. Mas antes de falar desse assunto de Resident Evil Requiem, quero dizer também o seguinte. No vídeo que eu vou falar da minha experiência com Resident Evil Requiem, vou falar das referências e dos easter eggs em partes que ninguém falou, por isso fiquem atentos no dia 2 de Abril. Agora, falando em novidades Resident Evil Requiem, hoje, oficialmente, o criador de Resident Evil mostrou-nos que sim, está confirmado DLCs, mini-jogo e expansão de história. Nós vamos ter uma expansão de história de Resident Evil Requiem. E aposto que a expansão de história vai ser devido àquele final que nós fazemos verdadeiro, que é quando aparece um dos soldados de elite a dizer que tem que apanhar as evidências antes que libertem os lobos. E se calhar vamos saber um bocadinho mais à frente. E se calhar vão implementar desta vez o Leon e o Chris. Claro que a DLC mais confirmada de DLCs é o do Leon. Se calhar ainda vamos ter a DLC da Alissa, que é muito antes. Porque se eu tiver a ver, são DLCs mais expansão de história. Então vamos ter um jogo ainda maior do que pensávamos. Mini-jogo. Não se sabe se vai ser um modo mercenários. Se calhar pode ser um modo mercenários. Ou outro estilo de mini-jogo. Mas, por agora, sabermos que sim, está confirmado DLCs e expansão de história é bastante interessante. Vamos ver como é que vai dar isso do Resident Evil Requiem. Lembrando que o Resident Evil 7 teve expansão da história principal, mas em duas DLCs separadas, que foi End of Zoe e Not a Hero. Mas lembrando que vai ser uma expansão de história original, se calhar nem vão fazer em estilo DLC, já que vai sair história de DLCs para nós. Mas iremos ver no que é que isso irá dar. Por isso vamos ficar atentos a mais novidades de Resident Evil Requiem. Então isso significa que o que pensavam que Leon e Chris iriam ser para Resident Evil 10, ao final ainda vai ser dentro do próprio Requiem, de certeza absoluta. Bem, fora isso, pessoal, vamos falar confirmações bastante simplificadas e bastante óbvias para os lançamentos da saga Resident Evil. E bem, os mais confirmados para lançamento são Resident Evil Code Veronica Remake, Resident Evil 0 Remake e Resident Evil 1 Remake. Vai ser o remake do remake. Bem, vai ser um bocadinho estranho, mas vamos ver como é que vai ser o remake do remake para a nova geração. Depois vamos ter também Resident Evil 10. E por isto tudo vai indicar que Resident Evil 10 talvez seja uma história com uma protagonista totalmente diferente. Por isso iremos saber mais para a frente o que é que irá dar. Bem, Assassin's Creed está quase a celebrar o seu primeiro aniversário, neste caso o Assassin's Creed Shadows, e digamos que depois da atualização de aniversário, isso assim, Assassin's Creed Shadow irá fechar o online. Os servidores, sim. Assassin's Creed Shadows vai chegar ao fim bastante rápido, por isso só
como sabemos, já temos uma expansão. Vai ter melhoras no parkour, para o que eu percebi. E o Assassin's Creed Shadows, para além de ter melhora no parkour com a Noe e algumas outras melhorias, talvez façam como fizeram com o Assassin's Creed Valhalla, que é uma expansão gratuita de final de história. Lembrando que foi adicionado depois pequenos extras ao Assassin's Creed Shadows, talvez façam uma finalização de história original como fizeram com o Valhalla. Em todos os Assassin's Creed, nos recentes, só fecharam o jogo em si com uma atualização gratuita quando estavam a acabar o suporte para o jogo. Então, neste momento, talvez façam a mesma coisa para o Assassin's Creed Shadows. Por falar agora em Assassin's Creed Black Flag do remake vai estar muito mais perto do que nós pensamos, mas tem um pequeno porém. Para além de ser o remake do Assassin's Creed Black Flag, para além de ter confirmado que vai ter de partes cortadas que não ficou no jogo original, vão atualizar para a maneira mais recente de jogo, neste caso por aquele estilo semi-RPG. Lembrando, e vamos ver no que é que vai dar isso. Mas vamos ver se o Black Flag Remake não irá perder a essência do que foi o nosso Black Flag. Bem, Assassin's Creed Codename Axe já está outra vez o nome em grande e para o que parece está mais confirmado. Lembrando que o Codename Axe é na realidade um jogo baseado na Europa Ocidental e vamos ter base de bruxarias, coisas sombrias. Vai ser o primeiro jogo assim meio sombrio. E apesar de ser um jogo linear, vai se basear como fosse o Jack the Ripper de Assassin's Creed Syndicate. Para quem não se lembra, no Assassin's Creed Syndicate a DLC do Jack o Estripador era linear, então vamos ter uma história linear e meio sombria. E vamos ver no que é que vai dar. Assassin's Creed Codename Invictus também vai aparecer, que vai ser o online do Assassin's Creed. Vamos ver como é que vai funcionar isso do Invictus, que é um jogo multiplayer. E eu estou curioso para saber mais novidades acerca disso. Assassin's Creed Jade, que é a versão mobile, também vai ser apresentado e anunciado, apesar de que já saiu duas betas. Uma, uma beta que mostrava um bocadinho da história inicial e uma beta que mostrava a explorar a cidade e etc. E depois desapareceu e, para o que parece, vai voltar. Lembrando que o Jade vai ser um jogo mobile que vai sair para Android e iOS e talvez mais tarde ainda saia uma versãozinha de PC como fazem sempre com alguns jogos mobile. E bem, e a série da Netflix, para o que parece, também vai retornar. Aquela série que tinha sido meio que cancelada de Assassin's Creed da Netflix, parece que vão dar uma oportunidade de retorno. Agora quando e isso assim, nós não sabemos quando irá acontecer. Bem, a Nintendo gosta-se de ridicularizar por completo, porque a Nintendo simplesmente decidiu processar os Estados Unidos pelo valor alto de importação. E isso é uma coisa que a Nintendo fez ridícula. Eu não sei se aquilo dá vontade de rir ou não, ou de chorar, mas a Nintendo é tão ridícula que, para além de processar os Estados Unidos pelo valor altíssimo de importações, ainda exige que dos Estados Unidos devolvam o dinheiro pago das importações. Nintendo a ser Nintendo e a ridicularizar-se. Não dá, não dá. É Nintendo. Bem, falando de Nintendo, a Nintendo deu DMCA ao Eden, mas pouco parece o Eden continua vivo e em atualização. Ele atualizou recentemente. Ele está numa página que a Nintendo pelo menos não consegue entrar porque está protegido, que é o Git.
mas vamos ver se o Eden continua a ser um dos emuladores mais atualizados e que a Nintendo não consiga dar outro diferencial, porque se houver outro problema, o Eden poderá fechar-se. Mas quando tivermos o Eden e outros emuladores que continuam assim ativos, é bastante bom. Bem, pessoal, nós temos um emulador funcional da Xbox clássica que, apesar de tudo, é paga na Play Store, mas dá para obtê-la gratuito, que que é uma coisa ridícula. E bem, e digamos que aconteceu uma polémica que foi insultos ao programador só porque está a fazer um emulador pago. E, e isso fez com que esse programador voltasse atrás, atualizou de novo, mas vamos ver se não vai dar aquela coisa da comunidade que muitos desistem de fazer. Mas, para o que parece, aquele programador não vai desistir. E o mais interessante é que alguns jogos sim funcionam, mas não é para qualquer dispositivo. Se vocês tiverem dispositivos mais fracos, não tentem. Se vocês tiverem 2 até 16 GB de RAM, já não está mal. E vai depender bastante da configuração. Por agora, pedem um Snapdragon, se não estou em erro, acima dos 600. Mas se tiverem um smartphone assim meio potente, experimentem para ver como é que está a funcionar. Mas temos notícia também que vai sair outro emulador da Xbox clássica, que é o Shenmue. O Shenmue é um emulador da Xbox clássica de PC, vai ser portado para Android pelos programadores mesmo oficiais do Shenmue e que é para fazer frente ao X1 Xbox. Vamos ver no que é que vai dar essa coisa toda. E bem, para quem tem um Apple, o Xenia, que é o emulador da Xbox 360, irá sair. Eu não sei se vai sair para iPad e MacBook ou se é só para o MacBook. Mas pronto, falou-se em Apple. Mas aposto que é pós MacBooks. Já que ainda não existe um Xenia para mobile. Mas sabendo isso, vamos ver como é que vai ser. Se vai ser só para o MacBook, se o iPad também vai ter acesso, já que o iPad também tem ali uma ligação com o MacBook e não com o iPhone, como muita gente pensa. Ahm, mas é só estando atento a isso. Bem, pessoal, e se vocês quiserem saber novidades de emulação, de jogos, mods, etc., tem o canal Immortal Games, que ele traz um conteúdo de notícias totalmente interessante. Por isso já sabem, se vocês quiserem saber mais coisas assim, canal Immortal Games. E se vocês gostam de Glow Games, assistam ao canal do Ota. Bem, agora vamos finalizar este vídeo falando de Pokémon, mas não é da versão oficial. Eu vou homenagear o Mac Room. Não é um Mac Room, é um fan game, porque é para PC, que tem uma história baseada em Pokémon Master X. Bem, Pokémon Master X é um jogo de mobile e aquele fangame baseou-se bastante no Master X e se chama Pokémon Anil. Pouco parece, o Pokémon Anil por enquanto só tem em espanhol e inglês, mas talvez também tenha hum, a versão português do Brasil. Eu não sei se já veio alguma atualização que ponha esse idioma, mas pelo que eu vi inicial só tem espanhol e inglês. E basear-se em Master X está brutal. Tem uma modo história normal, depois tem um grande pós-game e tem os mil e tais Pokémons atual, que vão até à atualidade. E antes de finalizar este vídeo, pessoal, se vocês jogarem Pokémon Master X, aconselho-vos a fazer as coisas da história, porque para além de terem atualizado a história, vocês podem ganhar o Red clássico, aquele Red do primeiro jogo de Pokémon. Dito isto, espero que tenham gostado deste vídeo, subscrevam-se no canal e ativem o sininho e não percam os meus próximos vídeos.
Eu sou o Mestre Tuga e como digo em todos os meus vídeos, eu fui. Ah, antes, antes de finalizar, pessoal, eu esqueci-me de dizer o seguinte, e isto é bastante rápido. Se vocês fizeram a pré-reserva da Epson and Tor pelo AliExpress e deu aquela coisa de não receberem, as vendas voltaram ao normal. Aquilo só foi um problema em fevereiro que aconteceu na loja da AliExpress, que cancelaram a YN Tor. E agora, quem tiver a comprar, estão a enviar tanto do AliExpress como do site oficial. E agora sim, pessoal, eu sou o Mestre Stuga, eu fui.